Quantas vezes você já não brigou numa roda de amigos, num jantar de família, numa reunião do seu trabalho, para que você estivesse correto? Me parece que a gente trava batalhas para ver quem vai estar mais certo, para poder apontar o dedo, olha, aquele ali estava certo e aquele ali estava errado. Parece que em todas as batalhas que a gente trava no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos e com a gente mesmo, é para provar quem tem razão. Quem é que tem razão? A Aline tem razão, o Joãozinho não tem razão. A Maria tem razão, a Aline não tem razão. E parece que esse ter razão e não ter razão, estar certo ou estar errado, é como se ele suprisse algum lugarzinho dentro do nosso coração ou pro nosso ego que faz a gente se sentir bem. Então, se eu estiver errada, ou se falarem que eu tenho razão, ou se falarem que eu tô certa naquilo que eu disse, de alguma maneira parece que eu me sinto bem. O que será que de fato está por trás disso? E será que de fato o mundo foi feito para estar certo e para estar errado? Esse mundo, ele é cheio de imperfeições. A gente não precisa ir muito longe para a gente ver o quanto existe desigualdade social, o quanto existe pobreza, o quanto existe fome, o quanto existe violência, o quanto existe guerra, o quanto existem os abusos, o quanto existem diversas formas de manifestação que a gente olha e a gente é capaz de falar assim, nossa, mas é sério que isso precisa existir? A gente vê as doenças, a gente vê os sintomas, a gente vê diversas coisas acontecendo com a gente mesmo e na nossa vida, que a gente fala assim, nossa, mas tá errado isso aí, né? Será que esse é o melhor pensamento? Ou será que divino, Deus, quando Ele criou a nossa existência, será que não foi Ele que criou tudo isso? Quando Deus cria o mundo, quando o universo cria o planeta Terra e a vida nessa existência, será que Ele já não criou com tudo que poderia acontecer? Será que a natureza, não é a própria natureza que tem os seus vulcões, furacão, tsunami, por algum motivo? A gente pode ver na nossa história, na história da nossa humanidade, que a gente já teve dilúvio. A gente tem civilizações inteiras que foram extintas por um dilúvio. A gente está falando de Atlântida. Atlântida era uma civilização conhecida como uma civilização inclusive muito mais avançada que a gente hoje, e ela sofreu um dilúvio e sumiu. E aí você fala, tá errado isso aí, pô, é brincadeira que a natureza foi fazer um dilúvio numa sociedade altamente desenvolvida. Mas será que é sobre estar errado? Ou será que é sobre algum outro lugar que a gente ainda não entendeu? Se a gente for ver em todos os níveis, grandes brigas em que a gente encontra nas religiões, na política, dentro de famílias, em relacionamentos afetivos, são brigas porque existem pessoas ou grupos de pessoas que estão tentando provar que eles estão certos. A maneira como eles pensam, o jeito que eles fazem, aquilo que eles sustentam está correto, tem a razão, e aquele outro que é oposto àquilo, então é o errado, é o irracional. Se a gente conseguir ganhar uma perspectiva de olhar para a vida como uma integração entre as suas imperfeições, entre os seus paradigmas, entre as suas complexidades, será que a gente não conseguiria olhar para nós e para a nossa vida exatamente da mesma maneira? Talvez Deus não tenha criado a vida, o mundo, para estar certo. Talvez Deus tenha criado o mundo para ser bonito, para ser feliz, para ser belo. Quando a gente olha para a natureza, por mais imperfeição que a gente possa considerar que ela tenha, não é bonito? Quando a gente olha para uma pessoa que tem uma cicatriz na perna, tem uma queimadura no rosto, aquilo de alguma maneira não torna a vida daquela pessoa bonita,
simplesmente pelo fato dela ter ultrapassado, ela ter vencido aquele desafio? Por que a gente busca tanto ser perfeito? A perfeição é algo que ela destrói a nossa alma. A perfeição destrói a nossa consciência, porque é um lugar que a gente nunca vai conseguir alcançar. A perfeição, ela de verdade não existe. Talvez a perfeição seja Deus, seja o universo num todo. Mas como é que nós, enquanto seres humanos limitados que somos, com todas as nossas sombras e imperfeições, a gente está achando que a gente vai conseguir ser perfeito? E perfeito para quem? Perfeito para a realidade de quem? Perfeito nos parâmetros de quem? Quantas vezes a perfeição já não levou as pessoas a ficarem estagnadas? Pessoas que sofrem do perfeccionismo muitas vezes não conseguem realizar nada na vida. Você aí que está me escutando, em algum nível você pode se sentir perfeccionista. Então eu preciso ser perfeito para quê? É para mim no fundo? O perfeccionista nunca quer ser perfeito para ele mesmo. Essa é a grande sacada. O perfeccionista, ele quer ser perfeito aos olhos do outro. Ele quer que o outro olhe e fale assim: uau, como você é perfeito, como você fez de maneira perfeita, tudo que você executou é perfeito, porque a gente já tem um estigma em cima da perfeição, de que a perfeição é uma coisa maravilhosa e é almejada por tudo e por todos. E é aí onde a gente, enquanto sociedade, foi mascarando todo o nosso lado sombrio e o nosso polo não perfeito, e a gente tem todas as doenças e os sintomas que a gente tem no século que a gente está hoje. A gente tem as depressões, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. Por quê? Porque são essas pessoas enlouquecidas tentando buscar a perfeição que elas nunca encontraram e nunca vão encontrar. O perfeccionista é um cara que ele sofre pra caramba. Ele é um cara que, através do estar certo nas suas batalhas diárias, certo nas brigas, buscando ter razão no relacionamento, no trabalho, ele tá buscando o quê? Que alguém aprove, que alguém reconheça ele e que alguém dê valor para quem ele é. O perfeccionista é uma pessoa altamente insegura, altamente descrente das suas qualidades e dos seus potenciais, e que acha que ele só vai conseguir ter algum tipo de reconhecimento e algum tipo de confiança na vida se ele for perfeito aos olhos dos outros. E aí, por que esse é um looping eterno? Exatamente porque a perfeição, ela não existe. A nossa alma, ela vem para essa dimensão. A nossa alma, sim, na sua instância mais pura e genuína, ela é perfeita, porque ela é a integração de tudo. Ela vem do todo e ela se fraciona para parte. A nossa alma, aquilo que sempre será vivo, faz parte do todo. E quando escolhe vir para esse planeta Terra, a gente se fragmenta num pedaço, né? Eu escolho vir aqui para esse corpo e eu tô fragmentada numa parte em que eu entendo a separação. Aqui nesse mundo, a gente entende o mundo físico como separado. Eu sou separada de você, eu sou separada da água, eu sou separada da natureza, eu sou separada do meu pai, eu sou separada da minha mãe, sou separada dos meus animais. E essa não é uma verdade. Nós todos somos um, mas aqui a gente não se reconhece dessa maneira. E talvez a alma tenha vindo aqui experimentar o que é a beleza das imperfeições. O que é você poder integrar ambas as partes que existem dentro de você. Porque sim, existe uma pessoa aqui que é honesta, que é verdadeira, que é humilde, mas existe aqui uma parte que é mentirosa, uma parte que é arrogante, uma parte que é egoísta, uma parte que não é verdadeira, que não é leal. E aí? Por que temos tanto medo de assumir essas partes? Tem um documentário que eu já falei inclusive aqui para vocês, que é chamado Efeito Sombra, da Debbie Ford, e eu recomendo altamente quem não assistiu que assista. Ela tem o livro Efeito Sombra e ela tem o documentário, quem gosta mais de vídeo. E ele é incrível porque ele fala exatamente desse lugar da gente se aproximar das nossas imperfeições. Num mundo, e aqui eu já de antemão falo para vocês, não estou colocando certo e errado, só estou trazendo uma reflexão e uma visão sobre como é que explodiu tanto os processos estéticos, as plásticas.
Então é silicone para todo lado, é botox para todo lado, é plástica para todo lado, é conserta o nariz, conserta não sei o que, faz lipoaspiração, faz abnoplastia, bota o silicone, faz não sei o que lá. Por quê? Porque as pessoas passaram a não querer conviver com suas imperfeições. Essa busca por esse corpo, esse estilo de vida, esse tudo perfeito, faz você se transformar absurdamente em algo que você não é. Ai, Aline, mas eu me sinto com baixa autoestima porque eu tenho ruga. E aí o Botox vai me ajudar a não ter ruga. Eu não tô falando aqui se eu acho que isso é certo ou se isso está errado, porque é exatamente sobre isso que eu tô trazendo esse vídeo, mas a minha reflexão para você é: por que é que a sua autoestima tem que ser colocada em cima de uma ruga? Porque uma coisa é você se sentir bem e você se sentir completa e você se sentir inteira com ruga ou sem ruga. E aí, se você escolhe fazer um procedimento estético para não ter ruga, tá tudo bem. Mas se você escolhesse não fazer, estaria tudo bem também, porque você sabe da beleza das suas imperfeições. Outra coisa é você falar para mim que o silicone e que a lipoaspiração é para você poder se sentir mais bonita, porque aí você tá nos padrões da sociedade, porque aí você tá no estigma do padrão da beleza. E aí sim você tem uma autoestima boa, mas se arrancarem as suas próteses e se você não fizer a lipoaspiração, aí você é nada, você não é ninguém. Isso é muito injusto. O que eu quero trazer aqui é a injustiça, é a punição e o chicote que a gente faz com a nossa própria alma, com esse corpo que a vida te deu para você estar aqui. Como é que a gente não vê beleza nas nossas imperfeições? As nossas imperfeições são as nossas curvas da vida. É aquilo que mostra que a gente já viveu pra caramba, que a gente aprendeu um monte de coisa. Talvez as minhas linhas de expressão, elas demonstrem o quanto eu já dei de risada, o quanto eu já chorei, o quanto em 31 anos na minha vida eu já me expressei de maneira muito intensa. Porque a bebezinha que eu nasci, que tinha o rosto liso, ela ainda não tinha experienciado nada, mas em 31 anos de vida, eu já experienciei muita coisa. E é por isso que eu tenho uma marca de expressão, porque é isso, é muito intenso. A cicatriz que eu tenho no pé é porque um dia eu tava aprontando muito e eu atravessei a janela da casa da minha avó e eu rachei o meu pé em dois. Daqui, quando eu tiver 50 anos, os meus cabelos brancos, talvez eles comecem a manifestar a minha sabedoria da minha velhice, daquilo que eu vou ter adquirido em 50 anos de jornada pelo planeta Terra. Esse é um lugar da gente entender que talvez o mundo seja feito para ser belo e não seja feito para ter razão. Quantas vezes, imagina, eu não vejo as pessoas entrando em debates, em discussões, porque eu quero que o meu pensamento seja o correto? Será que às vezes só não é um monte de ponto de vista? Eu tenho uma forma de ver a vida, você tem outra, eu tenho um ponto de vista, você tem outro, eu tenho uma opinião. E se a gente simplesmente escutasse os pontos de vista sem a busca por querer ter a razão? O que eu deixo aqui de convite para que vocês reflitam é se quando você busca estar certo, quando você busca ter razão em qualquer situação da sua vida, se no fundo você não está buscando isso para você se sentir um pouco melhor. Se você está buscando isso para você alimentar um pouquinho o seu ego, para você subir um pouquinho o sarrafo da sua autoestima, para você melhorar um pouquinho a sua confiança em você mesmo, a sua segurança perante um grupo de pessoas, ou para você se sentir superior a alguém ou um grupo de pessoas. Porque se de verdade fosse a melhor opção estar certo ou estar errado, talvez não seria para alimentar esses lugares egóicos da nossa alma. Mas, de verdade, se você for humilde e você for sincero e verdadeiro com você mesmo, você vai perceber que todas as vezes que você está nas batalhas para buscar ter razão, para buscar estar certo, é para você preencher um lugar muito egóico dentro de você. Porque se não existisse esse lugar egóico dentro de você, distorcido dessa forma, você nem faria muita força para provar nada. Talvez você só comunicaria a sua opinião, você só comunicaria a sua visão. E aí que a gente possa tentar ver se faz sentido. Veja se faz sentido no seu coração. Ao invés de você buscar estar certo e querer ser perfeito,
que você possa buscar um mundo belo e feliz. E um mundo belo e feliz é quando você estiver ali numa batalha, num ringue, com uma pessoa, com grupos, e que você pensar em falar algo para você tá correto, você volta 2 casas e você fala assim, peraí, essa atitude, ela é bonita para mim? Isso que eu vou falar é belo para mim? Vai deixar o mundo mais bonito? Isso que eu vou falar vai deixar minha relação com essa pessoa mais bonita? Vai me deixar sentindo felicidade? Porque aí a gente passa a sair de um lugar em que o certo e o errado está pautado na sociedade, no grupo, no reconhecimento externo, e eu passo a agir de maneira que está pautado nos meus valores internos. Então, se vai ser bonito para mim falar algo, se eu vou sentir que eu vou deixar o mundo mais bonito em expor uma opinião, aí eu faço. Porque o bonito, o belo, ele é relativo para cada um. Então é o seu mundo que você tem que buscar ser bonito. Se vai ser bonito para você expor aquilo, então você faz. Mas se você olha e fala assim, ai, eu acho que eu tô travando essa briga aqui só para suprir um pouquinho o meu ego e talvez não vai ser tão bonito isso que eu tenho para falar, então eu escolho o silêncio. Eu escolho o silêncio porque talvez o silêncio seja tão belo quanto as palavras. E que nesse lugar a gente possa começar a construir um mundo muito mais belo e feliz do que um mundo certo ou um mundo errado. Um mundo que tem razão. Um mundo das pessoas que acham que sabem mais do que as outras. Ou que as suas verdades são as corretas e a das outras pessoas são verdades erradas. E quem sabe daí talvez a gente comece a diminuir as tensões. No fundo, quando a gente vai olhar, por exemplo, as religiões, eles estão falando a mesma coisa, só que eles estão falando de formas diferentes e que eles querem que o correto seja a forma do que aquela religião fala, porque a forma que a outra religião fala não é correta, mesmo que eles estejam falando da mesma coisa. Quantas vezes você não estava numa treta com o seu pai, com o seu namorado, com o seu amigo? Vocês estavam falando da mesma coisa, mas de formas diferentes, e a briga se perdeu no meio disso tudo, e no final era para validar o correto da forma de quem falava. Então o jeito que eu falo, eu quero que seja validado, mesmo que o outro esteja falando a mesma coisa de uma forma diferente. Então talvez seja um convite aí hoje para vocês, eu quis trazer isso, para a gente tirar esse peso que a gente carrega tanto nas costas, entre estar certo e estar errado e ser perfeito, e que fica preso no julgamento externo. A gente só fica preso no que o outro acha da gente, no julgamento que o outro tem da gente, porque a gente está preso no certo e errado. A gente está preso no perfeccionismo. Então, meu Deus, e se eu tomar essa atitude e aquela pessoa me achar errada? Isso é um absurdo, acabou comigo. Minha confiança foi lá embaixo, minha autoestima foi lá embaixo, meu valor interno foi lá embaixo. Por quê? Porque eu tô presa no julgamento externo, eu tô presa no reconhecimento através do outro, no certo e errado que a sociedade impõe. Nossa, mas aquela pessoa tá achando errado a minha filosofia de vida, então quer dizer que eu não tenho valor nenhum, quer dizer que, nossa, eu não tenho autoestima. Gente, vamos sair dessa, busca fazer um mundo bonito. Se você fizer um mundo bonito e feliz pra você, cara, você já tá na caminhada da vida lá na frente. Você está construindo uma estrutura interna, uma autoestima, uma autoconfiança, uma inteligência emocional que não tem tamanho e que nada, nem ninguém será capaz de destruir. Agora, enquanto você ficar preso no perfeccionismo e no certo e errado de lá de fora, aí sempre a sua vida vai ser um looping eterno entre julgamentos dos outros perante a você que te validam ou não. Lembrem sempre de uma coisa. Aquilo que você acredita, Deus, Buda, Jesus, energia, a vida, tá do seu lado o tempo inteiro. Nas suas qualidades, nos seus defeitos. No momento que você está na baixa, no momento que você está na alta. É disso que você precisa lembrar. Se isso tá do seu lado o tempo inteiro, então você está completo. Todo o externo é só uma projeção daquilo que tem dentro de você. Quando aqui dentro passa a ser sobre a beleza, lá fora ganha olhos de beleza.
e não mais de julgamento sobre certo e errado. Pensa nisso e veja, na próxima vez da sua batalha no ringue, busque criar um mundo belo e não um mundo perfeito e correto.